Bom dia a todos. Segue então a nossa microaula de metodologia para design gráfico para a Devai Brasil. Um conceito de metodologia, segundo Bonfim, ele diz que metodologia é o estudo dos métodos, técnicas e ferramentas e de suas aplicações à definição. São processos que foram mapeados, que foram colocados no papel, ao qual definem o passo a passo de um processo, de um processo de construção, propriamente dito, no nosso caso, no design. Segundo o Mestriner, o que difere, de fato, o trabalho do designer profissional e não profissional é que o designer se apropria de uma metodologia no desenvolvimento das suas peças. Um outro ponto importante a ressaltar é que as metodologias projetuais elas não são estáticas, elas não existe um único método. Para cada tipo de produto a ser desenvolvido, essa metodologia ela pode ser adaptada e modificada conforme o interesse do projeto em si ou das pessoas envolvidas, dos stakeholders. Construindo um mapa mental na metodologia do design impresso e virtual, aqui tem um passo a passo de uma metodologia padrão, e aqui são os meios ao qual o impresso pode ser aplicado e o virtual, mas isso a gente já vai ver em seguida mais aprofundado. Então, no design virtual, a gente pode trabalhar com os ambientes virtuais, os EADs, o sistema Moodle é um exemplo deles. Nas redes sociais, Twitter, Facebook, Google+, enfim, essas redes sociais elas tendem a crescer de quantidade. Sites pessoais, sites de compra, blogs, empresas, enfim, sites institucionais, E a questão de anúncio, spam, mail list, pop-up, esse é um mercado que está em constante crescimento. Já no impresso, eu dividiria os impressos comerciais, os impressos em comerciais, embalagem e editorial. Embalagem pode ser embalagem de consumo, aquela que tem o contato direto com o consumidor, e as embalagens de transporte que são utilizadas para carregar as embalagens de consumo, para transportar. Aí o design editorial, que a cada ano vai perdendo um pouquinho seu espaço dentro do meio impresso, mas que continuam aí, que são os jornais, as revistas, os livros, os newsletters, que são os materiais utilizados para a divulgação interna das empresas, e os impressos comerciais, que também estão perdendo espaço, porque hoje as coisas funcionam muito mais virtual do que impressa, que são os cartazes, os cartões de visita, os folders, as pastas, material de expediente, os envelopes, os papéis timbrados, as notas fiscais, que praticamente já não se utiliza mais o meio impresso para isso. Uma metodologia comum seria inicialmente a definição do problema, o briefing, a etapa inicial, o que se quer produzir ou atingir, a pesquisa relacionada ao histórico do cliente, mercado de atuação, público-alvo, concorrentes, a geração de alternativas, a geração de ideias através de brainstorming, de mapas mentais, de mood board, existem diversas técnicas de geração de alternativas. Seguindo a criação propriamente dita, as ferramentas de criação, os softwares disponíveis, as questões técnicas do produto, se for uma embalagem, por exemplo, existem diversas técnicas de produção, de envase, e isso tem que ser observado no projeto. A morfologia do projeto em si, a parte gráfica e glífica, na parte gráfica, as cores, a forma, as imagens, a hierarquia de informações, na parte glífica o projeto estrutural em si,
Prototipagem, o cliente ele tem que ver um projeto antes de aprovar. Então, quanto mais fiel esse protótipo for do projeto, mais aumentam as chances de aprovação e diminuem os erros do processo. Seguindo aprovado, né, o protótipo, ou o mockup, ou a prova, né, dependendo do tipo de material, aí inicia a implementação, né? O acompanhamento de produção, como esse produto vai se comportar no mercado, quais são os resultados que esse produto vai atingir, né? Isso tudo é testado nessa fase de implementação e finaliza no acompanhamento, né, o retorno, o pós-venda, o feedback, enfim, né, que em alguns casos, alguns métodos não contemplam essa parte que eu acho extremamente importante, que é para, além de fidelizar o cliente, a gente consegue, né, de certa forma, mensurar o resultado do nosso trabalho, se está realmente dando resultado ou não. Alguns autores, né, uma linha do tempo de alguns autores que trabalham em metodologia, tanto no design quanto na engenharia, né, começando pelo Simon, passando pelo Kotler do marketing, o Bonzip do design, o Burbeck do design também, Kaminsky da engenharia de produção, né? Enfim, existem vários autores que desenvolveram em um determinado momento um método de produção de produto, uma metodologia projetual específica. Como exemplo, né, eu trouxe uma metodologia do Fábio Mestriner, que é um especialista na área de embalagem, ele tem alguns livros publicados, e no meu ponto de vista o Mestriner é um autor que conseguiu desenvolver uma metodologia projetual para embalagem que fosse aplicável no mercado. Porque algumas metodologias são tão complexas que no dia a dia elas acabam não funcionando direito. E a metodologia do Mestriner não. Ela é completa, né, e ela funciona mesmo. Então o Mestriner ele trabalha com 6 etapas. A etapa inicial do briefing, que é a captação dos objetivos do projeto. O estudo de campo. Esse estudo de campo ele vai desde a produção do produto, né, a produção da embalagem, o invase do produto e ponto de venda, concorrência, enfim, né? A estratégia do design, tem que ser adotada uma estratégia, depende isso muito da questão dos objetivos aqui definidos no briefing, né? O desenho propriamente dito, que daí ele também trabalha a questão da morfologia, né? No caso da embalagem, essa morfologia ela é um pouco mais complexa, porque ela envolve, além das cores, formas e imagens, ela tem o logotipo, que é a assinatura do produto, os elementos de apoio, os splashes, a hierarquia de informações, o verso da embalagem, que muitas vezes ele não é bem aproveitado, né? A composição em si. Para ilustrar essa metodologia, eu vou mostrar agora um projeto que foi desenvolvido por mim, ao qual eu utilizei essa metodologia do Mestriner para fazer o redesign desse produto aqui para um cliente nosso, que é a Fideco. Essa é a embalagem antiga e essa aqui é a embalagem atual. Então eu vou mostrar o passo a passo dessa metodologia, como que a gente chegou nesse projeto final aqui. Então foi a atualização da embalagem. Metodologia adotada foi a do Mestriner, nessas etapas que eu já mencionei. Os pontos importantes destacados no briefing. A linha de cores é o ponto forte da empresa. É uma empresa de fita decorativa, onde ele se diferencia do concorrente através do número de cores que ele produz essa fita, né? O perfil do consumidor, que é classe baixa e média, principalmente em região Nordeste, que trabalha muito com a questão da festa junina, de outras festas, né? E ressaltar a utilidade do produto. Ele é um produto que para muitos não tem uma serventia aparente, não se sabe por que vai utilizar uma fita decorativa.
Então, ressaltar a utilidade do produto é um ponto importante no projeto. O estudo de campo envolveu o mercado, a concorrência e a linha de produção da empresa. No mercado foram visitados alguns pontos, né, sendo que um dos pontos tem um expositor bem interessante do cliente e não é um mercado organizado, né, ele é um mercado que geralmente as empresas colocam esse produto num cantinho ou misturam os concorrentes, né? Então foi detectado diversas falhas aí no próprio segmento do cliente. Alguns concorrentes, né, nota-se que não existe um padrão visual, não existe uma massa de cor nessa categoria, os elementos visuais são pobres nos concorrentes, né? Isso tudo foi observado no processo. Quanto à linha de produção, foi feita uma visita na linha de produção e num primeiro momento se propôs diminuir a circunferência do furo central dessa fita, para poder ganhar espaço maior na área de impressão, para poder melhorar a comunicação do produto. Mas como eles trabalham com uma matriz, e essa matriz ela é muito cara, num primeiro momento foi mantido como estava, né? Mas quem sabe aí num próximo redesign a gente consiga mudar o processo de produção e melhorar a visibilidade do produto. Então, a estratégia do design. O segmento não possui um líder, né? Não existe um líder aparente, até porque o segmento ele não é um segmento organizado, como o segmento de café, por exemplo, né? Que tem uma massa de cor específica, tem um líder específico, existem os concorrentes ali, diretos e indiretos, né? Enfim. Então, a ideia foi fazer uma embalagem destacada para que esse cliente adote a posição de líder no mercado com o tempo. Então essa aqui era o flange que eles estavam usando, né? E esse foi o resultado final. O que se buscou com esse produto? Destaque maior da marca e o fortalecimento da cor institucional. Eles não utilizavam a cor institucional como padrão, cada impresso tinha uma tonalidade de azul, né? E isso perde a identidade do produto. O conceito centralizado e destacado, a sinalização da mudança, né? Tudo que é novo instiga a compra, as informações comerciais, a representação do produto, né? Porque essa fita para presente ela é bem utilizada, né? Esse produto é bem utilizado para fitas de presente e para floricultura, por isso que se colocou no fundo algumas flores, né? Então, representação do produto, fortalecimento da marca, a questão da nova embalagem, né? Foram todos esses pontos apontados lá no briefing que foram aplicados no projeto. Na parte do verso, seguindo o mesmo padrão da frente, porém destacando a marca e as cores institucionais e mantendo o fundo antigo para não perder muito a identidade do produto. A extensão da linha, cada cor representa uma largura de fita. Então eu tenho o azul, o vermelho e o amarelo. A parte da frente ela é padrão e o que muda é o verso. Uma aplicação no ponto de venda, né, aquela mesma imagem dos concorrentes, agora com uma aplicação aqui do flange novo. E uma simulação nesse expositor do próprio cliente. Essa linha, bem no meio do flange, na horizontal, ela foi feita proposital para poder fechar direitinho no expositor. Se a pessoa responsável por colocar esse produto na gôndola observar isso, ela vai ficar muito interessante, porque ela vai ficar dividida exatamente onde tem aquele suporte. Bom pessoal, então nós concluímos aqui essa mini aula, né? Agradeço a oportunidade e o que precisar contar comigo, né? Estou à disposição. Muito obrigado.